Teologia Aprenda Mais. Hoje eu estou gravando o segundo vídeo sobre os 7 primeiros concílios da cristandade, os 7 primeiros concílios que ocorreram na história do cristianismo, e principalmente essas decisões conciliares que são muito importantes para a construção do pensamento teológico e o que foi discutido. Hoje eu quero falar sobre o segundo concílio ecumênico, né? O segundo concílio ecumênico foi convocado no ano de 381 depois de Cristo, na cidade de Constantinopla, pelo imperador Teodósio I. Esse concílio foi convocado contra o falso ensino do bispo ariano de Constantinopla, chamado Marcedônio. Você pode ver que o arianismo ainda está aqui. Tem um bispo chamado Marcedônio que nega a questão da deidade do Espírito Santo. Lá no concílio de Nicéia se negaram a deidade de Jesus, né? Então, nós temos aqui a questão do bispo ariano de Constantinopla, né, Marcedônio, que rejeitou a divindade da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Ele ensinou que o Espírito Santo não era Deus e o chamou de criatura e poder criado, né? E, portanto, subserviente ao Deus Pai, o Filho ou um tipo de um anjo, né? Então é assim que ele retrata quem é o Espírito Santo. Outra questão, havia 150 bispos presentes no concílio, entre os quais estava Gregório, né, o teólogo que presidiu o concílio, Gregório de Nissa, Melício de Antioquia, Anfilóquio, né, de Icônio e Cirilo de Jerusalém. Então, dentro da questão da discussão desse concílio, né, no concílio, a heresia macedônia, né, foi condenada e repudiada. O concílio afirmou como dogma a igualdade e a essência única de Deus, o Espírito Santo como Deus Pai, e o Espírito Santo é de substância como Deus Filho, né? Então, outra questão também, o concílio também completou o credo niceno, ou símbolo de fé, com 5 seções nos quais são expostos seus ensinamentos sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre os mistérios, sobre a ressurreição dos mortos e a vida no mundo, e a vinda no mundo, né, e a de vir. Assim ele puseram o credo niceno constantinopolitano, que serve como um guia para a igreja de todos os tempos. Então, foi discutido nesse concílio a deidade absoluta do Espírito Santo, que não se tratou, o que se tratou como tema dentro da controvérsia ariana era acerca da divindade, da deidade do Filho. Isso foi discutido no concílio de Nicéia de 325. Agora, no concílio que ocorreu, o concílio que ocorreu em Constantinopla, em 381, dentro da convocação do imperador Teodósio, o tema principal era acerca da deidade absoluta do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus, é Deus. Temos base bíblica para isso, é Deus. E convido você para acessar os meus vídeos sobre história da Trindade, né, as definições de Trindade, que é a questão de Deus, Deus Pai, a deidade de Deus Pai, a deidade de Deus Filho, a deidade do Deus Espírito Santo. Também eu ressalto também dentro da teologia sistemática, a pneumatologia, que fala da deidade absoluta, da divindade absoluta do Espírito Santo, né? Então nesse concílio foi discutido, foi analisado acerca dessa doutrina importante que devemos ter. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus e é Senhor. Disso nós sabemos, temos base bíblica, né, para analisar e pensarmos acerca dessa doutrina cardeal, essa doutrina principal que temos por base. Então, eu quero ler aqui a questão do credo, né, o credo niceno constantinopolitano. Cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele também repete aqui também a questão aqui, cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não feito da mesma substância do Pai, por meio do qual todas as coisas vieram a ser. Outra questão aqui, o qual por nós, homens, e pela nossa salvação desceu do céu, e encarnou-se do Espírito Santo e da Virgem Maria, e fez-se homem e foi por nós crucificado sobre Pôncio Pilato, e padeceu e foi sepultado.
E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, subindo ao céu, está sentado à direita do Pai e virá de novo com glória a julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. E também ele coloca aqui, e no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O que falou por meio dos profetas. E numa só igreja santa, cristã e apostólica. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vinda do século vindouro, o Amém. Então, retrata a figura do Pai na deidade absoluta, a figura do Filho como deidade absoluta e a figura do Espírito Santo como deidade absoluta e Senhor. E a outra questão que os testemunhos de Jeová negam que o Espírito Santo seja uma pessoa divina, mas uma influência, uma força geradora de poder, que é uma energia cósmica. Mas a Bíblia não retrata, a Bíblia retrata que o Espírito Santo é Deus e não uma força ativa da parte de Deus. Uma força ativa é a negação da personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele se entristece, ele se alegra, ele se entristece, ele se ira. Então isso são características de uma personalidade, de quem tem uma personalidade. Então o Espírito Santo é Deus, é um Espírito, mas um Espírito com personalidade. Então, Shalom, até o próximo concílio.